Existem verdades bíblicas que confrontam, corrigem, despertam e exigem uma resposta imediata. Tiago 2,26 é uma delas. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa frase não é uma metáfora poética, ela é uma sentença espiritual. É uma radiografia do coração humano. É o diagnóstico de Deus revelando que uma fé parada, estagnada, teórica, é igual a não ter fé nenhuma. Hoje, você vai entender que fé não é discurso, não é emoção, não é só levantar as mãos no culto, não é só postar versículo, não é só dizer, eu creio. Fé é comportamento, fé é atitude, fé é obediência, fé é ação. E se não se move, morre. Tiago não deixa espaço para interpretação suave ou confortável. Ele não diz, a fé sem obras está fraca. Ele não diz, a fé sem obras está doente. Ele diz morta. Uma fé morta não transforma caráter. Uma fé morta não vence tentações. Uma fé morta não move céus. Uma fé morta não gera milagres. Uma fé morta não resiste ao dia mau. E aqui está a revelação. A morte da fé não acontece quando paramos de acreditar, mas quando paramos de agir. A fé morre na passividade, morre na procrastinação espiritual, morre na religiosidade vazia, morre quando sabemos o que fazer, mas não fazemos. Fé sem movimento é cadáver, e cadáver não produz nada. Em toda a Escritura, a fé verdadeira vem acompanhada de ações. Observe, Abraão creu e saiu da sua terra. A fé dele gerou movimento físico. Moisés creu e levantou o cajado. A fé dele gerou confronto e liderança. Davi creu e correu para cima de Golias. A fé dele gerou ousadia. A mulher do fluxo creu e tocou em Jesus. A fé dela gerou aproximação. Pedro creu e pisou na água. A fé dele gerou risco. O paralítico creu e tentou se aproximar de Cristo. A fé dele gerou busca e seus amigos abriram o telhado. Você consegue perceber? Ninguém na Bíblia recebeu algo ficando parado. A fé sempre gerou uma atitude correspondente. Fé não é contemplação. Fé é direção. Fé é deslocamento. Fé é execução. Milhões de pessoas dizem, eu creio em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Outras dizem, eu tenho fé, mas não obedecem nada do que ele manda. Outros dizem, Deus vai agir, mas não fazem a parte que lhes cabe. Aqui está a verdade dura. Crer sem agir é acreditar sem obedecer. E isso não é fé, é ilusão espiritual. A fé verdadeira muda escolhas, muda prioridades, muda rotina, muda palavras, muda relacionamentos, muda comportamento, muda direção, muda resultados. Se a sua fé não muda a sua vida, então sua fé não é bíblica, é apenas religiosa. A prova da fé não é o culto de domingo. Não é levantar a mão quando o pastor pergunta quem crê. Não é sentir arrepio na adoração. A prova da fé é, na segunda-feira, quando você precisa ser íntegro no trabalho na quarta-feira, quando você precisa perdoar alguém na sexta-feira, quando todo mundo cai, mas você permanece firme no sábado, quando a tentação aparece no silêncio, quando ninguém te vê no conflito, quando você precisa decidir entre o certo e o fácil no desânimo, quando tudo diz para desistir no pedido de desculpa que o orgulho não quer liberar na disciplina de orar, mesmo cansado, na constância de ler a palavra, mesmo sem sentir nada, a fé se prova nas escolhas pequenas do dia a dia, e quem vence no pequeno vence no grande. Deus não responde teoria. Deus responde fé obediente. Quando você dá um passo em direção à vontade dele, ele move o que for necessário para te sustentar. Quando você perdoa alguém, quando você diz não ao pecado, quando você dá o dízimo, quando você jejua, quando você ora sem vontade, quando você obedece mesmo sem entender, você está exercendo a fé que ativa o sobrenatural. Porque Deus não abençoa a intenção, Deus abençoa a atitude. Porque toda fé precisa de alimento, movimento, resistência prática, uma fé que não é alimentada pela palavra, que não é colocada em prática, que não é desafiada, que não passa por provações, murcha. O exercício mantém o músculo vivo. A prática mantém a fé viva. Quando você deixa de agir,
começa a perder sensibilidade espiritual, começa a perder força, começa a parar de ouvir Deus, começa a voltar para hábitos antigos, começa a viver no automático. A fé que não se exercita, atrofia, e fé atrofiada morre. Você não precisa sentir vontade para orar, você precisa obedecer. Você não precisa sentir fé para jejuar, você precisa obedecer. Você não precisa sentir nada para perdoar, você precisa obedecer. A fé começa no ato, não na emoção.